Olá, pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui na nossa segunda aula. Espero que a primeira tenha sido muito esclarecedora, porque é algo novo, né? Que vocês vão fazer, aqui vocês vão se dedicar. Então, eu espero que todos estejam bem, tenham entendido. Se não entenderam, a aula está lá gravada. Volta, assista novamente para vocês entenderem bem do que trata a nossa disciplina, tá bom? E como eu já falei, chama atenção novamente. Nós temos que cumprir nossos prazos, porque a nossa disciplina é corrida, tá bom? E nós precisamos de ação. Então, não percam prazos e procurem sempre, tanto os tutores presenciais, como o professor Fernão, que é o nosso tutor à distância, como o professor auxiliar, que é o professor Lucas, e a mim também. Estamos à disposição de vocês. E hoje nós vamos aprofundar aquilo que nós falamos que é tão importante nesse projeto integrador, que é a questão do diagnóstico, sem o qual nós não conseguimos ir para frente na nossa disciplina, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material que vocês receberam, né? Já está lá tudo bonitinho, para que vocês acessem e participem muito ativamente. As equipes já devem estar formadas, não é mesmo? Então, vocês já vão ter aí tudo que precisam para levar adiante, tá bom? Então, vamos ver aí. Nós estamos, né, no nosso projeto extensionista integrador 1. E o que nós vamos ter aqui? Nesta nossa aula, então, como eu disse para vocês, nós vamos falar do diagnóstico da realidade. Nós tivemos contato com essa palavra, né, na aula passada, e pode não ter ficado assim bem claro. Então, nós estamos aqui para isso. O que isso quer dizer? Significa conhecer a realidade antes de agir. Nós falamos sobre isso. O que adianta eu querer fazer um projeto lá para recolher o lixo de não sei onde, se lá não tem lixo? O que adianta eu fazer um projeto para uma modernização de algo na prefeitura se ela já tem todos isso, se ela já é moderna? Então, por isso que é muito importante nós primeiros conhecermos a realidade. Por quê? Porque nós conseguimos identificar problemas e necessidades, compreender o que está causando esse problema, conhecer quem é da comunidade que é afetado por aquilo, levantar as evidências desse projeto, né? O que me prova que aquele problema existe, para que eu possa, então, planejar essas ações, né? Fundamentadas em quê? Na realidade, né? Então, essa boa atividade extensionista que realmente vai causar algum impacto na minha comunidade, vai nascer desse diagnóstico, por isso a sua importância, né? Quando nós realizamos esse diagnóstico, né, eu tenho que saber responder aí, qual é o problema? Quem é o afetado? Por que esse problema acontece? O que já está sendo feito e como que nós, enquanto universidade, podemos contribuir. Então, tudo que nós vimos no slide passado está resumindo aqui. Qual o problema, quem é afetado, por que ele acontece, o que já está sendo feito ou não está sendo feito nada, ou o que está sendo feito precisa melhorar, e como que nós podemos contribuir com isso, porque nós sabemos que nós fazemos parte de um grupo muito privilegiado que está tendo acesso ao ensino superior, a uma universidade. E nós, enquanto cidadãos, temos de contribuir de alguma forma. E como que a universidade pode contribuir? Por meio de vocês, né? Por meio dos acadêmicos que estão frequentando a nossa universidade, nós podemos fazer algum projeto para contribuir com essa comunidade, né? Vamos lá.
Nós vimos na aula passada que nós teremos 3 áreas, né, de investigação, que é a modernização da gestão pública, inovação e empreendedorismo governamental e gestão de serviços públicos. Aqui também nós vamos conversar sobre cada área dessa num outro material que vocês já têm também, tá bom? Então, como que nós vamos levantar essas informações? Nós podemos fazer de várias formas. E, ó, demos 1000 ideias, tudo mastigadinho na mão de vocês, no material que está na nossa plataforma, tá bom? Lá nós temos modelos que vocês podem usar de entrevistas, de questionários, de visitas técnicas, de observação, de análise de documentos, de consulta, né, a dados oficiais e conversa, tanto com os gestores quanto com a comunidade. Então, veja quantas opções nós temos para fazer um diagnóstico bem feito, né? Nós podemos utilizar diferentes estratégias para conseguirmos chegar ao nosso objetivo, que é, olha, meu diagnóstico está aqui. Eu utilizei isso, e a minha conclusão foi que existe o problema tal, que afeta tal comunidade, e qual que é a causa desse problema, se já está sendo feito alguma coisa e o que eu posso fazer, né? Então, nós temos um material muito rico aí que nós disponibilizamos para vocês, que vão orientá-los como fazer uma entrevista, como fazer um questionário, como fazer essa visita técnica, essa observação, se é por meio de documentos, que documentos que eu preciso para analisar, consulta a dados oficiais que podem estar publicados ou não, que você pode conversar com o gestor, solicitar esse documento, né? E mesmo com os membros da comunidade, certo? Então, dessa forma, nós levantamos as informações do nosso diagnóstico. E quanto mais fontes eu utilizar, mais meu diagnóstico será assertivo, mais o meu diagnóstico será consistente e eu terei certeza daquilo que eu estou propondo, certo? E onde que eu busco essas informações? Nós podemos ir na prefeitura, né, que é, normalmente, nós fazemos esses projetos para trabalhar em parceria até mesmo com os gestores, né? Na Câmara de Vereadores, Portal da Transparência, no Tribunal de Contas, IBGE, ó, aqui todos esses lugares eu consigo informações, né? Nas secretarias, nos conselhos, nos servidores públicos e em lideranças comunitárias. Aqui eu faço um parênteses quanto à liderança comunitária. Se houver na sua cidade uma liderança comunitária, seria muito importante conversar, né? Seria muito importante fazer uma entrevista, ou pedir para responder um questionário, ou mesmo um bate-papo, porque normalmente essas lideranças conhecem todos os problemas que afetam determinada comunidade, né? Então, seria muito interessante, principalmente porque ela faz parte daquela comunidade e vai conhecer profundamente os problemas. E até mesmo te ajudar a eleger o que mais está incomodando, o que seria de extrema importância para eles verem resolvido, né? Então, seria muito interessante conversar com liderança, se houver aí na sua comunidade. E o que esse diagnóstico me traz, né? Não posso dizer, existe tal problema lá. Comprova. Você fez a visita em loco e tirou foto, você fez as entrevistas e por meio da análise da entrevista isso é comprovado, ou por questionários, você analisou, você tem os documentos, esse documento traz isso traz isso traz isso, está aqui provado que esse problema existe, né? Por meio dessa entrevista com servidores,
ou mesmo com gestores, ou vereadores, ou líder da comunidade, você tem que comprovar o que você está falando. Não é no eu acho. O eu acho acabou. Eu saio, sim. Eu posso partir, sim, do eu acho. E quando eu acho alguma coisa, eu vou lá. Eu vou lá e vou comprovar para vocês que o meu achismo está certo. Daí nós vamos utilizar esses instrumentos, essas visitas, para realmente comprovar, né? Aí, ó, acabei de falar, essas evidências por meio de fotografias, das entrevistas, dos questionários, de tabelas, de gráficos que você fez em cima de documentos que você possa ter analisado, ou gráficos e tabelas quando você organizou essas entrevistas, esses questionários, né? Por meio dos documentos oficiais, dos dados colhidos dos órgãos públicos e tudo, você tem que comprovar no endereço tal, tá na plataforma tal, tá no endereço tal, tá bom? E do diagnóstico agora para a intervenção, né? Então, quando eu já conheço a realidade, o que eu tenho que responder? Ó, voltamos lá para o começo, naquelas nossas perguntas iniciais. Qual é o problema? Quem será beneficiado? O que será realizado? E com a atividade, ajudará a comunidade? Ou eu estou cuidando de um problema privado? Aí não vale, né? Eu tenho que ver quantos serão beneficiados, quantos serão atingidos, né, por essa nossa ação, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de possível intervenção. Existem várias, né? E é claro que vocês, com a experiência de vida de vocês, também vão encontrar várias outras, certo? Mas olha aqui o que nós poderíamos ter. Os trabalhadores desconhecem seus direitos. Isso foi o diagnóstico. Ele não sabe que ele tem direito a 13º, a férias, a fundo de garantia, ao seguro-desemprego, não sabe que ele não pode ser mandado embora por justa causa, sem um motivo legal. Então, vamos fazer uma palestra sobre direitos trabalhistas naquela comunidade? Né? A população desconhece o portal da transparência. Olha que legal, o portal da transparência está ali exatamente para que nós tenhamos todas as informações sobre tudo que nós queremos da gestão. Então, vamos fazer uma oficina de educação fiscal com essas pessoas que têm essa dificuldade de acesso ao portal, que muitas vezes nem sabem que informações o portal pode trazer? Também legal. Ó, isso aqui também, né, é você dar instrumentos para que a comunidade tenha essa educação fiscal, né? Porque nós, enquanto cidadãos, somos fiscalizadores. Deveríamos ser, né? Então, também é interessante. Há desperdício de materiais públicos, campanha do uso consciente dos recursos, como papel, por exemplo. Hoje em dia, nossa, aqui no escritório, às vezes eu fico sem papel, de tanto tempo que faz que eu não compro uma resma de papel A4. E antes era assim, ó, era muito papel que ia. Às vezes a impressora fica até sem tinta, quando a gente vai precisar usar, que vê que a tinta acabou, porque nós não usamos mais papel do jeito que usávamos antes, né? Hoje são casos muito específicos. E será que na instituição pública isso acontece? Será que eles também têm esse mesmo cuidado? Aqui mesmo na minha gaveta, eu tenho uma pilha de rascunho, né? Eu não jogo folha fora. Se posso usar do outro lado, quantas vezes que a gente imprime alguma coisa aqui para acompanhar, que você tem que ter um cuidado maior, eu imprimo na folha que já foi usada, porque eu sei que daqui a pouco eu vou só verificar tudo aqui e vou jogar fora. Então, eu não pego uma folha nova, né? Então, todos esses cuidados, essa conscientização que a gente já vem tendo há muito tempo, né? Será que tem esse cuidado, essa consciência dos recursos quando eles são públicos, quando não saiu do meu bolso? Também é interessante. Então, nós temos muitas coisas que nós
podemos pensar, certo? Mas então, conhecer a realidade é o primeiro passo para transformá-la. O diagnóstico é fundamental. Não me saiam por aí querendo interferir em algo que você não conhece, tá? E nós temos muitos, né, oportunidade de colocar os nossos conhecimentos para frente, certo? Aqui teve um probleminha, aqui está o projeto Integrador 3, mas é o 2, né? Desculpa. E a extensão universitária acontece quando a universidade aprende com a comunidade e, ao mesmo tempo, coloca o seu conhecimento a serviço dessa sociedade, não é? Então, é esse o nosso papel, certo? É isso que nós devemos, então, levar em conta para agirmos na comunidade. E agora, o que nós vamos ver aqui no próximo slide? Nós vamos ver como que nós podemos fazer essa interferência, certo? Como que nós podemos, então, nessas 3 áreas que foram delimitadas para o projeto Integrador 1, como que nós podemos explorar essas áreas, para que vocês conheçam um pouco mais, né? Então, isso é muito importante, e esse assunto está no nosso segundo slide. Vamos ver aqui. Creio que já tenha aparecido aí para vocês, né? Então, vamos lá. Parte 2 dessa nossa aula, né? O diagnóstico da realidade, então, por área temática, certo? Por área temática. Nós compreendemos lá naquela primeira parte a importância e quais os instrumentos que nós podemos utilizar, né? Como as entrevistas, os questionários, quais formas de intervenção que nós podemos fazer. E no material, na plataforma, tem exemplo de tudo isso para vocês, certo? Agora vamos ver uma dessas áreas aqui. Primeiro, modernização da gestão pública. Essa é a primeira área, né? O que nós temos aqui na modernização? Que é um conjunto de estratégias, práticas e ferramentas voltadas para o aperfeiçoamento da administração pública. O que a gente busca com isso, né? Melhorar os processos, simplificar procedimentos, fortalecer a governança e ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Veja que área interessante, né? Então, não é só essa visão da tecnologia digital, mas é uma questão de cultura da organização, na forma de planejar, de executar, de avaliar essas políticas públicas, né? Daí, por meio disso, sim, nós fortalecemos a inovação, a participação social e a melhoria contínua aí dos serviços públicos, né? Então, quando nós abrangemos toda essa área, esses conhecimentos vão permitir, né, compreender essa modernização, como que essa modernização vai contribuir para tornar a administração pública mais eficiente, transparente, inovadora e orientada, sim, para os resultados que nós queremos, né? Nós queremos resultados quando nós pensamos em gestão pública. É esse o nosso objetivo, né? Então, quando nós estudamos a modernização da gestão pública, abrange tudo isso, e não somente a questão das tecnologias, certo? Aqui, o olhar do gestor público, né? Como que nós vamos observar dentro dessa área, se eu escolhi essa área, essa realidade além dos documentos? Como que os serviços públicos são oferecidos no município? Há um lugar específico? Eu tenho que ficar rodando vários departamentos? Existem processos burocráticos que poderiam ser simplificados? Há muito preenchimento de ficha duplicada, que às vezes você chega, te dão 3 formulários para você preencher que praticamente perguntam as mesmas coisas, né? Os cidadãos conseguem acessar esses serviços?
de forma fácil? Há o uso de tecnologias para melhorar esse atendimento? E há espaço para inovação na gestão? Porque às vezes o cara chega e fala assim: não, aqui eu não quero isso, não. Não é? Não, aqui eu não vou utilizar, não quero implementar isso, mesmo que aquilo seja bom. Às vezes até por falta de conhecimento dele, não é mesmo? Então, nós temos que realizar esse diagnóstico já observando tudo isso, né? Porque essa modernização não é só em tecnologia, como falamos. Às vezes, pequenas mudanças pode se tornar mais eficiente, pode tornar o serviço mais eficiente, melhorar esse atendimento para a população, né? Até mesmo como centralizar todo esse atendimento em um só local. Muitas vezes pode ocorrer que em regiões mais afastadas ou menores, né, não haja esse tipo de atendimento, como eu conheço, que existe aqui em Palmas, que existe em Porto Nacional, né, cada um com nome diferenciado, mas que já centralizam todo o atendimento em um só local, que só isso já muda a vida do cidadão, não é? E no município, o que nós temos que nos atentar? No excesso de burocracia, na demora do atendimento, na dificuldade do uso de tecnologias, da baixa digitalização dos serviços, que isso pode até influenciar lá no uso exagerado de recursos, né? Na pouca transparência, baixa participação da população, processos administrativos ineficientes e necessidade de inovação. Lembre-se que inovação não é só em relação à tecnologia, né? Nós podemos abranger aí várias outras questões, né? Então, tudo isso, quando eu observo tudo isso, ó, já vai me acendendo uma luzinha. Nossa, que legal, a gente poderia trabalhar em tal setor, poderíamos trabalhar para mudar esse comportamento da gestão, poderíamos ajudar a gestão a melhorar nesse ponto. Muito legal, né? Então, mas você tem que ter o diagnóstico, você tem de ter observado tudo antes, né? Essas informações, nós vimos que nós podemos tirar de vários lugares, né? Na prefeitura, na Câmara, nas secretarias, nos conselhos, na ouvidoria, em instituições de ensino e nas organizações da sociedade civil. Todas essas são fontes, como nós já vimos agora há pouco, não é mesmo? Também temos Portal da Transparência, o Plano Puro Anual, que é o PPA, que nós chamamos, que nós vamos ver ali em que eles estão pensando em investir, né? A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA também, que é a anual, o IBGE, o Tribunal de Contas e os relatórios de gestão. Tudo isso tem que estar disponível, né? Tudo isso é uma das formas de trazer transparência, certo? Então, nós temos tudo isso aí para buscar informações, fora aquilo que nós já vimos também junto com a própria comunidade, né? Como que eu vou fazer essa investigação? Não existe só uma forma. Nós já vimos que nós podemos fazer entrevistas, questionários, observações, visitas técnicas, levantamento de indicadores, análise de documentos e consulta dos oficiais, né? Tudo isso nós já vimos lá e vocês têm disponível modelos para vocês seguirem. Claro que você pode pegar e fazer uma adequação para o seu diagnóstico, para o que você está querendo atingir, né? E quanto maior essa diversidade, mais consistente será o seu diagnóstico, né? Exemplo de problemas que podem ser encontrados: excesso de burocracia, demora no atendimento, baixa utilização de serviços digitais, dificuldades na organização dos processos administrativos, pouca transparência, baixa participação popular, deficiência na utilização de tecnologias, né? Mas cada município vai apresentar sua realidade diferente. Se você está em Palmas, você pode ser que você não encontre o que você pode encontrar no interior, né? Então, por isso que vocês têm que estar muito atentos, vocês têm que estar com o senso bem aguçado para conseguir prestar atenção
e nessas observações de vocês que vão levar vocês a um diagnóstico, certo? Então, dentro dessa área, nós podemos, né, além da necessidade, né, de fortalecer essas práticas aí de inovação, que eu acho que isso é muito importante em qualquer lugar, nós temos dentro dessa primeira área tudo aí que vocês viram, né? Agora eu tenho o diagnóstico, eu vou para onde? Então eu vou me perguntar, quem é o afetado por essa situação? O que pode ser melhorado? Como os conhecimentos adquiridos no curso podem contribuir? A proposta é viável. Lembra que nós falamos na primeira aula? Não vem querer modificar o mundo num semestre. Nós temos de ter o pé no chão. Nós temos de ver o que realmente é possível que nós conseguiríamos fazer nesse tempo que nós temos, né? Fortalece a administração, a modernização da gestão pública, e está relacionada a qual ODS, ou a quais, né? Podemos ter ODSs variados aí, conforme o que vocês escolherem. Então, o estudo de ODS é fundamental já quando eu vou ver o meu diagnóstico, para eu ver para que lado que eu vou. E se eu estou atendendo a alguma ODS, não é mesmo? Então, isso aí vai ajudar muito vocês que já estão organizados em grupos, que já estão conversando entre si, a construir essa intervenção que seja coerente com a realidade do ambiente em que vocês estão inseridos, tá bom? Exemplo aí de intervenções, né? Nós vimos já alguns exemplos anteriores, ó, excesso de burocracia, simplificação, uma oficina de como nós podemos simplificar. Baixa utilização de serviços digitais, campanha educativa sobre o governo digital, pouco conhecimento do portal, palestra sobre a transparência e acesso à informação, servidores com dificuldades no uso de ferramentas digitais, que isso pode acontecer, gente, às vezes até nós que trabalhamos aqui com tecnologia, né, na educação à distância, temos dificuldades em plataformas, em acessar uma aula, em disponibilizar o material, isso é comum. Então, vamos fazer uma capacitação em governo digital? Ah, a população daquela cidade lá não participa de nada. Vamos fazer, então, uma roda de conversa sobre essa gestão participativa, em que eles podem ajudar? Os processos administrativos desorganizados, vamos melhorar os fluxos de administração? Precisa fortalecer a inovação? Então, fazer um workshop sobre inovação e modernização. Então, olha só, oficina, campanha educativa, palestra, capacitação, roda de conversa, proposta de melhorias, workshop. Vejo tanta de coisa que nós podemos utilizar nas nossas intervenções, tá bom? Agora, a segunda área, né, que é inovação e empreendedorismo governamental. O que foi aqui que nós vimos, né? Inovar não é só utilizar novas tecnologias, nós já vimos isso, né? É resolver problemas, aperfeiçoar processos, fortalecer a participação da sociedade, estimular a criatividade, buscar soluções que tornem os serviços públicos mais eficientes, acessíveis e orientados às necessidades aí da população, né? Então, esse empreendedorismo governamental está relacionado à capacidade de identificar essas oportunidades, de propor mudanças, né? E implementar ações capazes aí de gerar o valor público, né? Aqui, lembra lá o olhar do gestor que nós vimos na primeira proposta, né? O que nós temos que estar de olho? Os serviços públicos poderiam ser mais simples e eficientes? Existem iniciativas inovadoras desenvolvidas pela prefeitura? A tecnologia é utilizada para facilitar o atendimento ao cidadão? Há incentivo para novas ideias e melhoria dos processos? E a população, ela participa na construção de soluções para os problemas do município? Ó, tudo isso você já tem de ficar atento. São perguntas que nós
sugerimos para vocês, né? Para quando vocês forem observar o município aí, entender já melhor, já estar com um olhar voltado para isso, né? Então, nós temos que observar os processos administrativos burocráticos ou pouco eficientes, dificuldades no atendimento cidadão, baixa utilização das tecnologias, pouca transparência ou dificuldade, eu tenho que rodar meio mundo para achar uma informação que deveria estar facilmente acessível, né, facilmente. A participação popular, né, não existe, é muito reduzida, nunca a população é consultada para nada nas decisões do município, e iniciativas, né, de inovação já existentes e se precisam ser aperfeiçoadas. E também possibilidades de simplificação de procedimentos e melhoria nos serviços públicos. Tudo isso tem de ser observado, né? Qual é o objetivo? Que é compreender como a gestão pública pode se tornar mais eficiente e inovadora e centrada nas necessidades da população, que afinal eles estão ali para isso, para atender às necessidades da população, não é? Onde buscar informações? Em vários, prefeitura, câmara, secretaria, conselhos, ouvidoria, instituições e organizações, tudo mesmo do outro, né? Além disso, também podemos ter no portal, que já vimos, no PPA, no LDO, no LOA, no IBGE, Tribunal de Contas e relatórios de gestão. Então, isso aqui serve, né, para qualquer área. Como que eu posso investigar essa realidade? Diferentes estratégias que já vimos, né? Entrevistas com gestores, servidores e cidadãos, observação dos serviços públicos, vai lá utilizar um serviço público para ver como é, consulta documentos e indicadores oficiais, identificação de inovação, de iniciativas, né, inovadoras que já existem, o diálogo com instituições, organizações e lideranças locais e o levantamento de oportunidades para a criação de novas soluções, né? Então, vamos pensar aqui, grupo, vamos pensar disso que nós vimos. O que nós podemos, né, criar aqui de novas soluções? Isso é trabalho conjunto, pessoal. Não pode ficar uma pessoa pensando sozinha, não. O nosso conhecimento aqui, as nossas decisões, quando do diagnóstico e tudo, devem ser tomadas em conjunto. Um contribui com o conhecimento já antecipado do outro, né, com esse conhecimento de vida, um já vai contribuindo com a ideia do outro, tá bom? O diagnóstico, então, né? Vamos ver qual o problema, quem é afetado, quais principais causas, como os conhecimentos da disciplina contribuem e o que a atividade vai gerar de melhorias. Todas essas perguntas eu tenho que fazer para qualquer área que eu esteja trabalhando. E também qual o DS que está alinhado, né? Então, olha só, nós temos um diagnóstico, vamos supor, falta de parcerias, fazer um encontro entre prefeitura, universidade, comunidade, pouco conhecimento sobre empreendedorismo, ciclo de palestras, né? Então, veja que nós temos aqui, workshop, laboratório de ideias, capacitação, oficina, encontro. Nós temos muita coisa aqui para fazer, né? No ciclo de palestras, nós temos muita coisa que nós podemos fazer aqui como exemplos de intervenções. Então, nós estamos dando muita informação para vocês. Vocês não precisam inventar a roda sozinhos, não. Nós já estamos mostrando para vocês tudo que dá certo, não é? E a nossa última área, que é de gestão de serviços públicos, né? O que nós vimos na disciplina? Que envolve planejamento, organização, execução, monitoramento e avaliação dos serviços que foram oferecidos, não é? Tudo isso está envolvido aqui. E os serviços públicos de qualidade depende de planejamento, gestão de recursos, participação da sociedade, que a gente vê pouco, e melhoria dos processos, né?
O que é o meu objetivo? O interesse público e satisfação dos cidadãos. É isso que nós buscamos, né? É isso que nós aprendemos, né? Então, não é só ficar administrando serviços, não. O gestor precisa garantir que eles atendam às necessidades da população, com qualidade, eficiência e equidade, não é? Então, o que nós vamos observar aqui? Os serviços atendem às necessidades da população? Existem dificuldades de acesso ou problemas de qualidade? Quais serviços apresentam maior demanda por melhorias? E como os usuários avaliam o atendimento recebido? Há oportunidades para tornar os serviços mais eficientes e acessíveis? Né? Então, o nosso objetivo é compreender essa realidade para poder propor melhorias, né? E ter realmente benefícios aí concretos para todos. O que nós devemos observar? Qualidade do atendimento, acessibilidade aos serviços, a infraestrutura dos equipamentos públicos, né, em que situação que estão, organização e funcionamento, satisfação dos usuários, principais reclamações da população, programas e políticas públicas existentes e quais são as necessidades que ainda não são atendidas, ou mesmo que possam ser melhoradas, né? Então, quanto mais eu tiver esse quadro completo, né, mais eu vou poder intervir de forma assertiva. Mesma coisa aqui, onde que eu posso buscar? Entrevistas com gestores, usuários, servidores, questionamentos, visitas às escolas, unidades de saúde, CRAS, CREAS, né? Todos os demais equipamentos públicos que eu tiver. Observação direta, como eu disse, vai lá, né, ser atendido. Consulta documentos e também análise de programas, de projetos e de políticas públicas, né? Então, sempre que nós utilizamos mais do que uma estratégia, mais eu estou fortalecendo aí o meu diagnóstico, certo? Como que eu poderia investigar essa realidade? Também por levantamento dos bens públicos existentes, quantas escolas, quantos hospitais, quantos postos de saúde, né? Entrevista com os gestores e servidores, visitas técnicas aos órgãos, observação das práticas de conservação e manutenção, análise de documentos e inventários, avaliação dos sistemas de controle do patrimônio, né? E identificar desperdícios e oportunidades de melhorias, né? O município é responsável pela educação básica, então vamos ver, pela educação fundamental. Então, vamos ver quantas escolas tem, atende a todo o município, há crianças que estão fora da escola por estarem muito distantes e não ter transporte, né? Também é uma vertente que vocês podem ver, né? Nós podemos ver aí de vários olhares para essa ação, né? E quanto mais evidências, mais você vai me provar. Ó, aqui, professor, eu mostro a cobra aliás, eu mato a cobra e mostro o pau. Eu fui e eu vi, né? Eu fui, eu pesquisei. Eu fui, fiz entrevista, fiz questionário, está aqui tudo provado e a realidade é essa. Tá aí, ó, nota 10, né? Então, do diagnóstico aqui, vamos ver. Qual a necessidade que foi identificada? Quem é diretamente afetado? Quais são as causas do problema? Como os conhecimentos da disciplina podem contribuir para essa realidade? E qual atividade extensionista que poderá gerar maior impacto para essa comunidade, né? Então, olha, todas essas reflexões auxiliam o grupo na elaboração da proposta, né? Então, eu tenho que pensar essa minha proposta, poxa, eu estou fazendo um trabalho aqui que vai me dar trabalho, sim, mas vai ser socialmente relevante para a minha comunidade. Esse meu trabalho vai ser reconhecido como algo bom, que trouxe algo diferente para a minha comunidade, né? Então, pensem nisso. Como que vocês afetam a vida da sua comunidade? E afetam, sim,
né? Então, vamos fazer um trabalho legal, uma proposta consistente, né? E que seja viável. Já falei isso 1000 vezes para vocês. Não venham querer transformar o mundo que nós não vamos conseguir nesse momento, mas cada um fazendo a sua atividade aí, ó, tenho certeza que nós vamos colher bons frutos, né? E aqui nós temos um monte de exemplos de intervenções, né? Olha só, campanha, oficina, roda de conversa, capacitação, palestras, ações educativas. Então, olha, as possíveis atividades extensionistas são inúmeras, né? Então, vejam só aqui um exemplo. A baixa participação da comunidade na avaliação dos serviços públicos, roda de conversa ou fórum comunitário para ouvir a população e construir propostas de melhorias, né? A população desconhecer os serviços públicos. O que nós podemos fazer? Fazer uma campanha informativa, um guia sobre serviços públicos e formas de acesso. Olha que legal, você fazer um guia, né? Você precisa disso, é aqui. Você precisa disso, é aqui. Você precisa disso, é aqui. Né? Também fica muito legal. Então, nós temos aqui, ó, várias ideias de intervenção para nós levarmos as nossas comunidades, né? Olha só que interessante. Principalmente em cidades menores, os conselhos municipais ou existem só de proforma, porque tem que existir, como o conselho da comunidade, por exemplo, né, que é obrigatório ter, mas nem sempre tem, então o juiz vai lá e monta só para dizer que tem, mas ele nunca funciona. E as pessoas não gostam de participar de conselhos. Elas têm muita resistência nisso. Aqui mesmo em Palmas, que é uma cidade grande, eu sou do conselho penitenciário, quando nós vamos formar o conselho, é uma tristeza para achar gente. Ninguém quer se envolver, ninguém quer dar o seu tempo, principalmente porque é gratuito, né? É pro bono, nós não recebemos nada para isso. Então, as pessoas não querem se envolver. Então, aqui é legal uma oficina, né, sobre controle social, sobre participação cidadã e o fortalecimento dos conselhos, para que esses conselhos realmente, de fato, funcionem. Então, é muito legal, também é um assunto bom, né? Então, ó, a qualidade do seu trabalho está na base do seu diagnóstico, que nós já falamos sobre isso desde o primeiro momento que eu abri minha boca, né? Então, do diálogo com a comunidade, nessa construção dessas propostas, isso que vai fazer com que a gestão pública seja fortalecida e que gere benefícios de verdade, né, para a sociedade. Disso que nós dependemos, desse diagnóstico, né? Então, olha, assista às videoaulas, a aula primeira ficou gravada e vocês têm que começar de lá. Estudem todo esse material que está aqui, tem muito material para vocês. Organize o grupo, escolha uma das 3 áreas para realizar o diagnóstico. Defina os instrumentos de coleta, temos todos os exemplos, né, de entrevistas, questionários, visitas, observações, análise de documento e tal. Realize o diagnóstico. Se você não realizar esse diagnóstico, pode parar e voltar no outro semestre, porque você não vai para frente, né? O diagnóstico tem de ser realizado e nós vamos bater forte nisso, na comprovação desse teu diagnóstico, tá bom? Então, você vai fazer o seu diagnóstico e vai provar. Olha aqui, ó, fotografia, registro, entrevista, questionário, documentos, dados. Foi isso que o grupo fez e nós chegamos a essa conclusão. É isso que nós queremos. Um diagnóstico que seja baseado na realidade e que seja realizado. Porque senão nós não saímos do lugar, tá? E esse relato do diagnóstico, né? Segue lá o roteiro da atividade avaliativa, que está tudo lá certinho, o problema, as evidências, qual a proposta, e esse relato do diagnóstico tem de ser feito. E está lá o template tudo certinho de como que você deve fazer, o que você deve nos responder, tá bom? Então, ó, a postagem até dia 27. Gente, hoje é dia 13. Dia 13.
Então, nós temos muito pouco tempo. Dia 13, nós vamos ter somente 2 semanas para fazer isso, tá? Eu sei que aqui começa o nosso mês de agosto só depois do Bonfim, mas Bonfim já é daqui 2 dias. Então, corre, organiza seu grupo e não perca mais tempo, porque essa postagem vai só até o dia 27, como nós conversamos na nossa primeira aula. Perdeu, Playboy. Agora só lá na frente. E por você não ter feito isso, não ter sido corrigido, não ter sido visto se você pode caminhar por ali mesmo, você pode errar todo o restante. Então, faça, gente. Esse diagnóstico é o mais importante que nós temos, certo? Então, é o mais importante para nós, aqui, para que nós possamos caminhar, tá bom? Então, pessoal, eu espero que nós possamos aí contribuir com vocês no andamento desse trabalho. Nos colocamos novamente à disposição de todos. Tenham dúvida, perguntem, por favor. Não entendeu algum documento, não entendeu algo que está postado aí para vocês? Entre em contato conosco, nós esclarecemos, nós ajudamos. Conforme o diagnóstico que você queira fazer, nós podemos dar dica, olha, o questionário é melhor, a visita em loco é melhor, a entrevista é melhor, a visita ao órgão público é melhor, nós podemos dar dicas para vocês, tá bom? Então, não nos deixe de fora, que nós queremos estar lado a lado com vocês na construção dessa proposta, tá bem? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula, e nós esperamos que vocês estejam caminhando aí, né? E pensando já no trabalho maravilhoso que nós vamos fazer juntos, tá bom? Um grande abraço, então, até a próxima.